né? Antes disso, a gente precisa discutir algumas coisas sobre a abordagem primária. Lembrando que no paciente clínico, a manobra de desobstrução manual temporária de vias aéreas é essa daí. Você vai hiperestender o pescoço do paciente, usando como apoio a ponta do queixo, na região do mento, e abrir a boca. Nisso aí você consegue retirar corpo estranho, você consegue alinhar a via aérea, você consegue, por exemplo, fazer o paciente voltar a respirar, numa situação, por exemplo, de queda de base de língua, tá certo? Então, manobra de desobstrução de vias aéreas. Colocação de cânula orofaríngea, né? Instalação de cânula orofaríngea, cânula de Guedel, como é conhecida popularmente, que é um dispositivo de abordagem via aérea muito bom. Lembrando, quem suporta uma Guedel suporta tubo. Então, a Guedel, né, ela é um dispositivo temporário, para que você consiga, por exemplo, no suporte básico de vida, manter o paciente ventilando bem até a chegada do suporte avançado. Você consegue manter a língua, né, num padrão ali que ela não obstrua a via aérea. Você consegue fazer aspiração de secreções. Então, você consegue manter a via aérea pérvia até a instalação do dispositivo avançado, né? Um dispositivo alternativo aí avançado e que o enfermeiro ele é habilitado a colocar, que é a chamada máscara laríngea, né? Máscara laríngea, tubo laríngeo, hoje tem várias modalidades, e é um dispositivo de abordagem de vias aéreas muito bom, né? Porque você mantém a via aérea, né? Você mantém o esôfago, né? A via digestiva parcialmente vedada, então se o paciente vomitar, ele tem um baixo risco de broncoaspirar. Você consegue ventilar bem, porque você isola o esôfago e você manda a parte côncava, né? Manda ar para a via aérea. Existe também o tubo laríngeo, né? Quando você coloca um tubo às cegas, né? O que espera é que esse tubo ele vá para o esôfago, né? Aí você enche os dois balões que ele tem lá, né? Enche os CAFs, aí ele fecha o esôfago e ele libera a traqueia, né? Então o ar vai sair desses dois balões aí, ele consegue ventilar a traqueia do paciente. Então é um dispositivo supraglótico, né? Como você está vendo aí, ele é acima da glote, como a máscara laríngea também é, e são dispositivos de abordagem vias aéreas que o enfermeiro ele é habilitado a colocar, tá certo? Via aérea avançada, você tem aí a crico por punção, que também já saiu resolução do Conselho Federal de Enfermagem autorizando o enfermeiro a fazer crico por punção. Então, você vai, ó, no homem é muito fácil de fazer, porque você localiza o pomo de Adão, então é lá mesmo, né? Como se fosse uma areazinha no sorriso, né? Você, nesse local aí, você perfura a cartilagem cricoide e você consegue ventilar o paciente. Na mulher, você vai localizar, né, a cartilagem da traqueia, localizar a cartilagem cricoide, como se fosse essa boquinha sorrindo aí, e realizar a punção. Lembrando que o enfermeiro ele pode fazer crico por punção, com gel, né, ou com a seringa. Né, a crico cirúrgica, né, ali com lâmina de bisturi, não, ele não é autorizado a fazer. A crico, né, cirúrgica, como vocês estão vendo aí, né, com corte, com pinça e a colocação de um dispositivo aí de um traqueóstomo, né, na cartilagem cricoide, ele é um procedimento médico. Claro que o enfermeiro tem toda a sua abordagem de preparo de material, posicionar o paciente, avaliar o paciente durante o procedimento, estar preparado para uma PCR, avaliar a qualidade da ventilação, tudo isso está permeando o trabalho do enfermeiro, né? Na avaliação primária, eu tenho ventilação. Na ventilação, eu avalio basicamente frequência respiratória, né? E qualidade dessa respiração. Faço a ausculta pulmonar, né? E avalio, por exemplo, se o paciente tem sinais de batimento de asa nariz, tem cianose, sinais de dificuldade respiratória. Então, veja só, se o paciente tiver com frequência anormalmente alta, acima de 30, ventilação assistida. Quando eu falo ventilação assistida, é o mínimo, o AMBU, né, o BVM, né, o bolsa válvula máscara. Respiração rápida de 20 e 30, ventilação assistida. Entre 10 e 20, observar, considerar oxigênio suplementar.
Abaixo de 10, ventilação assistida. E a apneia, não tem o que se discutir, paciente tem parada respiratória, inicia o protocolo. Quando chegar na abordagem das vias aéreas, abordar corretamente, como manda o protocolo da CLS, e no momento correto realizar a intubação do paciente. Quando eu falo de ventilação, eu falo também da oferta de oxigênio pelos dispositivos, né? Eu tenho, por exemplo, aí a máscara facial simples, está no rosto dessa mulher aí, como vocês estão vendo. A máscara de Venturi ela é um dispositivo que oferta oxigênio a concentrações altas, né? Tem um dispositivo de arrastamento de oxigênio, que são esses dispositivos coloridos aí. E lembrando que ele vem identificado, ele diz a quantidade de oxigênio que ele fornece de acordo com a quantidade de litros que você coloca no fluxômetro, né? Lembrando que uma coisa que acontece muito no serviço é o pessoal perder esses dispositivos aí, só usa o cor laranja, que é o de 50%, né? Que é o mais utilizado. Deixa esquecido por lá, tira esse copinho que vocês estão vendo aí na imagem, né? Tá um pouco difícil de ver, mas tem esse copinho aqui, onde tem esse dispositivo em azul, e você consegue acoplar, por exemplo, a máscara de nebulização. E você nebuliza o paciente no mesmo momento que você está oferecendo, né, suplementando O2 para ele. Lembrando que esses outros dispositivos aí, amarelo, branco, eles oferecem um FiO2 menor que 50%. Eles devem ser utilizados, por exemplo, para desmame do oxigênio do paciente, né? Então, a máscara de Venturi, lembrando que esses dispositivos são de arrastamento de oxigênio, como chamam, são considerados dispositivos de alto fluxo. E tem pessoas que acham, não sei por quê, que quando perde esse copinho aqui, não sei se vocês já viram, mas deve ter visto. Tem as pessoas que pegam esparadrapo por fita e fazem a oclusão desses orifícios aí. Então, não é para fazer isso, porque você vai estar impedindo, né, a exalação do CO2, por exemplo, e você vai estar aumentando a reinalação de CO2 do paciente. Então, não façam isso. Tá certo, pessoal? Dispositivo de alto fluxo, eu tenho também a chamada máscara não reinalante. Tem alguns fabricantes que chamam de máscara de Hudson, tá certo? Essa máscara com reservatório. Popularmente, ela é conhecida como máscara 100%. Essa máscara 100%, por que ela oferece oxigênio a 100%? Porque ela tem um reservatório, né, que ele fica cheio de oxigênio, e ela tem válvulas, né, que permitem a não reinalação do CO2, então não se mistura com o CO2. Então, aquele ar que está ali, ele é 100% oxigênio. Lembrando que manusear essa máscara não reinalante, ela exige muito profissionalismo, muito cuidado do profissional de enfermagem da assistência, como do profissional da central do material. Porque essas válvulazinhas aí, elas são películas, né? Elas são muito fáceis de desprender e de se perder. Então, você não consegue, se você perder uma válvulazinha dessa, você praticamente deixa a máscara inutilizada, porque ela não vai ofertar, não vai atingir seu objetivo, que é ofertar oxigênio a 100%. E essa máscara, no final do reservatório aqui, né, ela tem uma válvula na saída do reservatório. Quando o paciente inspira, essas válvulas de lado, que elas são as expiratórias, elas se fecham e abrem a inspiratória. Então, o paciente inspira oxigênio a 100%. Quando o paciente vai expirar, a válvula inspiratória se fecha para que o CO2 não se misture com o oxigênio, e as válvulas expiratórias se abrem, então o CO2 sai completamente e ele não é reinalado, por isso que fornece oxigênio a 100%. Lembrando que o seguinte, como é que eu preciso, no paciente grave, do paciente que eu estou tratando ele no respiratório, e se tratando de COVID, né, como está em alta aí, na hora de coletar uma gasometria arterial, na hora de colocar a amostra no gasômetro, eu preciso saber a FiO2 do paciente. E isso já cai em questão de prova de concurso.
Qual é a FiO2 do paciente que está em máscara de Hudson? Depende. Não é sempre que vai ser a 100%. 100% é o máximo que ela permite. Então, se o fluxômetro tiver a 6 litros por minuto, ela fornece oxigênio a 60%. Então, é bem fácil memorizar. Se o fluxômetro tiver em 7 litros por minuto, ela vai ofertar 70%. Se tiver em 8 litros, 80, se tiver em 9, 90 e em 10, 100. Tá certo? Então, se você colocar o fluxômetro em 10 litros por minuto, o paciente está em máscara de Hudson, ele vai receber oxigênio a 100%. Tá certo, pessoal? Então, isso é muito importante. E o BVM, né, o Bolsa Válvula Máscara, ele é importante lembrar que mesmo no paciente não COVID, né, porque as pessoas abrem a boca e dizem assim, não, paciente COVID não é para ambusar, né, que é o ventilar com o BVM, né? A gente usa o termo ambusar aí, um neologismo aí que a enfermagem criou, né? Então, lá não é para ambusar paciente COVID. Depende, né? Se você tem um setor só para COVID, o paciente está isolado dos outros e a equipe está devidamente paramentada, não tem por que não ventilar com o BVM, né? Não tem por que não abusar. Só que tem um detalhe. Até no paciente não COVID, a ventilação com BVM ela tem que ser a 4 mãos. O que é que isso quer dizer? Você precisa de 2 pessoas. 2 mãos para vedar a máscara no rosto do paciente e outras 2 mãos para você apertar a bolsa. Só que a gente desenvolveu, né, a enfermagem, como ela é especialista em fazer ajustes no processo de trabalho, né, para não usar o termo pejorativo de gambiarra, desenvolve-se um jeito de ventilar só com uma pessoa, né, utilizando a técnica CE, né, então você usa uma mão para ventilar, apertar a bolsa, e a outra mão você faz um C, né, com o dedo, o polegar e o indicador, lembrando que aí o polegar vai vedar a máscara junto ao queixo, a ponta do queixo, a região do mento, e o indicador no osso nasal, na ponta do osso nasal. E os outros 3 dedos, né, vão deslizar no osso da mandíbula, não é na parte mole da via aérea, né, no osso da mandíbula, fazer a vedação e você consegue ventilar. De fato, você consegue, né, se você observar essa possibilidade torácica, você consegue fazer até uma ventilação razoável, né, na situação de carência de pessoal de enfermagem para fazer a ventilação. Tá certo, pessoal? Então, está discutida aí a ventilação do paciente. Quando eu falo em condições ameaçadoras da vida, com relação à ventilação, aí já puxa mais para trauma, né? Que aí, para falar de emergências respiratórias, não necessariamente eu tenho que falar só de condições clínicas, eu posso falar também de condições traumáticas, né? E você não sabe que tipo de emergência você vai se deparar. Então, quando eu falo de pneumotórax hipertensivo, lembre-se, eu tenho 3 tipos de pneumotórax. Pneumotórax simples, que é aquele, né, que pode ser até espontâneo, então ele é um pneumotórax pequeno, não tem nenhum comprometimento hemodinâmico do paciente. Quando eu falo hemodinâmico, eu falo em termos de circulação, né, em termos circulatórios. Então, pneumotórax hipertensivo. Então, é um pneumotórax tão grande, né, é um pneumotórax tão grande que aumentou a pressão intratorácica. Lembre-se, toda e qualquer situação que eu aumento a pressão intratorácica, eu diminuo o retorno venoso. Na ventilação mecânica, isso é um efeito colateral, né? E tem até um efeito positivo nas situações que eu quero diminuir realmente o retorno venoso, como, por exemplo, a edema agudo de pulmão cardiogênico. Eu quero diminuir o encharcamento pulmonar. Mas só que é o seguinte, ele provoca uma diminuição drástica do retorno venoso, então o paciente tem uma hipotensão grave. E o pneumotórax hipertensivo, ele faz o quê? O lado que é atingido pelo pneumotórax, ele vai comprimir de forma comprimir a, a caixa torácica do paciente de forma contralateral. O que é isso? Se eu tiver um pneumotórax hipertensivo do lado direito, ele vai comprimir coração, pulmão, traqueia, tudo para o lado esquerdo. Certo? Tudo para o lado esquerdo. Causando o quê? Desvio de traqueia. Quando eu provoco desvio de traqueia, eu provoco, né, obstrução de via aérea.
Aí eu vou comprimir o coração, né? Eu posso diminuir a capacidade do coração fazer sístole e diástole, já associado com diminuição do retorno venoso, o paciente pode entrar, né, num quadro de hipotensão grave, colapso circulatório, por exemplo, um choque obstrutivo, né? Um choque circulatório obstrutivo, e o paciente pode morrer rapidamente. Então, o pneumotórax hipertensivo não tem outra situação a não ser drenar, né? No ambiente pré-hospitalar, a drenagem é feita, né, punção de alívio de emergência, um gel 14, né, em 2 locais que podem ser feitos, eu mostro na foto para vocês, em 2 locais. Na sala de emergência, dependendo da condição do paciente, faz também assim, mas o ideal é que seja feito com as condições mínimas de asepsia, ser feito dentro do centro cirúrgico, né, com as condições mínimas. Mas, se o paciente tiver já com risco iminente de morte, faz de uma forma menos segura, né? E o hemotórax macio, sim, lembrando que são 3 tipos de pneumotórax, né? Pneumotórax simples, pneumotórax aberto, né, que é a perfuração do tórax, pode ser por arma branca, arma de fogo ou objeto pérfuro cortante, com uma estaca, né, pé de uma bicicleta, qualquer situação que penetre o tórax do paciente, e o pneumotórax hipertensivo. E o hemotórax, né, vai ser presença de sangue na cavidade pleural, que vai ter a mesma complicação, né, de comprimir o tórax de forma contralateral. E maciço, né, porque o sangue ele vai provocar som maciço.